Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa. Todos nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir. O desejo do nosso coração é sempre ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Abençoa, Senhor, os nossos corações, que estejam numa boa terra, para que essa palavra possa alcançar cada um de nós e produzir os frutos que o Senhor deseja e espera. Continua reservando esse tempo para cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos, para desfrutar da sua presença. Fala conosco, Senhor. Amém. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Irmãos, vamos dar sequência, continuidade, daquilo que o Senhor tem dado para nós. Palavra maravilhosa, a base sobre o livro, o Evangelho de Deus. Irmãos, que livro maravilhoso. E hoje nós vamos continuar abordando o capítulo 8, que tem o título A Obra do Espírito Santo, Iluminação e Comunhão. Que o Senhor possa continuar falando conosco, que Ele possa abrir para nós de uma forma tão maravilhosa e profunda, que possamos compreender a grandeza e o amor que esse Deus tem por você e por mim. E nós podemos desfrutar de tudo isso em nosso espírito. Nós podemos tomar posse de tudo isso por meio do nosso espírito. Desculpa. Ontem nós vimos, sobre a questão do Espírito, a obra do Espírito Santo, iluminação. Então a primeira coisa que o Espírito faz para um pecador é trazer luz para ele, é mostrar a sua condição, é ele perceber que ele precisa do Senhor, que ele precisa se arrepender, voltar para a casa do Pai. Então quando o Espírito Santo brilha como a luz, nós ontem compartilhamos com os irmãos, em Lucas capítulo 15, que fala das parábolas, que traz a figura do Deus triuno, Filho, o Pai e o Espírito Santo, e ali traz para nós aquele versículo de Lucas 15, 17, aquele filho pródigo tinha ido embora da casa do Pai, tá certo? E ao cair em si, o Espírito, ele acende a lâmpada que representa a dracma perdida, o Espírito, e aquele filho caindo em si, ele lembra que na casa do Pai há pão com abundância. Louvado seja o Senhor. Na casa do Pai tem abundância de pão para nós, irmãos. O que nós precisamos todos os dias, pedir ao Senhor: Senhor, me faz voltar sempre para a casa do Pai. Irmãos, eu queria reforçar algo para os irmãos, Ontem também foi falado dos dois filhos que estavam na casa do pai, o pródigo e aquele que estava lá. Então, interessante, que o filho pródigo, ele foi para o mundo, tinha um problema de relacionamento com o pai, mas quando a luz brilha, que ele retorna para casa, o pai, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, que figura maravilhosa. Porque o Senhor, Ele não olha para os seus defeitos, Ele olha para você. E quando você volta, Ele corre, te abraça e beija. Ainda fala mais assim para você: o meu filho que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Vamos celebrar uma festa. Vamos matar um novilho. Comamos e bebemos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e aí Ele coloca a sandália nos pés, o anel no dedo, e coloca uma vestimenta nova nesse filho. Eu não vou entrar em detalhes, irmãos, mas aquela sandália para que eu e você não contaminamos mais com esse mundo. Não é verdade? Deus quer sempre nos tirar toda a contaminação desse mundo. Oh, Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Irmãos, ainda mais, o filho, mas tanto tempo estou aqui, você não mata nenhum cabrito? O pai fala para ele: tudo que é meu é seu. Ou seja, você não é escravo aqui, você é filho. Você pode comer tudo que você quiser. Eu dei um exemplo para os irmãos ontem da geladeira, Que a geladeira sempre está cheia.
E o filho não precisa pedir licença para o pai para poder pegar algo na geladeira, não é verdade? Nós temos livre acesso e abrir a geladeira e desfrutar, porque tudo que o pai pôs naquela geladeira é para o filho desfrutar, comer e beber. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, ainda nessa manhã, vamos dar sequência na segunda parte dessa mensagem, que fala sobre a obra do Espírito Santo, comunhão. E vimos ontem também algo maravilhoso, que a salvação de Deus ela é tão preciosa, porque pelo fato de você crer no Senhor, invocar o nome dEle, você ganha essa salvação. Ontem foi falado que o Senhor derramou o Espírito dEle sobre toda a carne. Irmão, não há distinção, sobre toda a carne. Um dia eu estava lá no mundo, mas eu já tinha recebido esse Espírito derramado sobre mim. E um dia Ele me chamou. Esse Espírito me iluminou, né, que eu compartilhei com os irmãos sobre a minha conversão. Esse Espírito me chamou. Louvado seja por isso, amém? Chamou cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu queria começar lendo um versículo com os irmãos, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu estou lendo na Nova Almeida, amém? Diz assim: fiel é Deus. Vamos ler junto esse versículo, irmãos? Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, você e eu fomos chamados à comunhão do seu Filho, amém? Fiel é Deus, Ele nos chamou. Ó Senhor Jesus, ainda mais, 1 João, capítulo 3, versículo 24, diz assim: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E isto conhecemos, que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, nos mostrando que esse Deus maravilhoso nos deu o seu Espírito. E ainda mais, 1 João 4,13, diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e que Ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Irmãos, o Espírito foi dado a nós gratuitamente, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele, desfrutar das riquezas que nesse Espírito tem, que está no meu Espírito, no seu Espírito, trabalhando em nós, para moldar em nós a imagem do seu Filho amado. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Queria ler mais um versículo com os irmãos, que está em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Amém? Evangelho de João, capítulo 14. Desculpa, irmãos, não é 14 não, é 4, viu? Me perdoa. Não, é 14 mesmo. 14, 16. Senhor Jesus. Vamos ler junto? 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará. Amém. A fim de que esteja para. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Versículo 18: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para vós outros. Irmãos, aleluia, porque a promessa se cumpriu. Esse Espírito veio, Ele entrou para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ainda mais, eu queria ler com os irmãos agora um versículo que está em 2 Coríntios 13, que fala algo maravilhoso. 2 Coríntios 13 mostra para nós o seguinte: o amor, irmãos, olha que maravilha,
A graça de Deus é o seu amor. A característica do Senhor Jesus é sua graça. E a característica do Espírito Santo é a comunhão. E a base disso está em 2 Coríntios 13:13. Que eu queria que os irmãos também lessem comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vamos ler esse versículo de novo? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão. Amém. Deus é amor e sua característica é o amor. Senhor Jesus, o Senhor Jesus é a graça e a sua característica é a graça. Finalmente, a característica do Espírito Santo é a comunhão. O Espírito Santo nada tem em si mesmo. Ele traz para você, para mim, o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha o que você e eu temos recebido diariamente. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, dado a nós por meio desse Santo Espírito. Isso não é grandioso, irmãos? Os irmãos já pararam para desfrutar desse fato tão grande? Olha o poder que nós temos dentro de nós. O próprio Deus triuno no nosso espírito, habitando em nós, cheio de graça e de verdade, cheio de poder, para poder te enriquecer com a vida dele. Mas às vezes nós somos igual aquele filho pródigo, que estamos lá comendo zafarrolha de porcos, né? Nós não desfrutamos de toda a riqueza e abundância que é na casa do Pai. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tudo isso, né, que o Senhor realizou, toda a obra de redenção, ela está hoje dentro de mim e de você, por meio do Espírito Santo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos desfrutar desse fato? Aqui em Gálatas, capítulo 2, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos diz assim: o fruto do Espírito, né? O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Irmãos, o que o Espírito traz como fruto para nós todos os dias? Amor. Você precisa de amor? Esse Espírito traz para você e para mim. Amor, bondade, alegria. Nesses tempos finais, né, irmãos? Nessa correria do dia a dia, nessa pressão, o Senhor está falando para você e para mim: eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho o fruto do Espírito: amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Irmãos, como tem sido o nosso dia a dia? Você é manso? Quando a situação surge, nós precisamos lembrar que nós temos no nosso espírito algo que nos dá o poder de, no meio dessa situação, conseguir sobressair, vencer, só por meio do Espírito, que está no nosso espírito, nos capacitando a isso. Amém? Senhor Jesus. E vamos ler mais um versículo que está em Romanos, que nós lemos ontem, mas eu queria ler com os irmãos novamente. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 5, diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Irmãos, isso aqui é uma prova que eu e você possuímos o Espírito Santo de Deus. Amém? Você não pode abrir mão disso no seu dia a dia.
você tem esse Espírito que habita no seu espírito. E esse Espírito nos capacita a viver e receber toda a obra do Deus triuno. Tudo que o Senhor conquistou para nós é nossa herança, é o nosso direito. Amém? Nós precisamos tomar posse. E continuando lendo em Romanos 5, diz assim, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Senhor Jesus. E no versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, irmãos, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Salvos pela vida do Senhor, por meio do seu Espírito que habita em nosso espírito. Senhor Jesus. Queria ler mais um versículo com o irmão, com os irmãos, que nos mostra para nós como que o Senhor, até hoje, irmãos, Ele traz para nós essa obra tão maravilhosa, o frescor da obra do Espírito Santo, que é iluminação e comunhão. Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós vemos aqui que é o amor que faz o vínculo. É o amor que Deus um dia sentiu por mim e por você, é que motivou Ele a enviar o seu Filho, unigênito, para vir nessa terra, para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E é esse amor que nos capacita a amar os irmãos, a ter comunhão com os irmãos, a viver uma vida na presença do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, e nós precisamos ver um exemplo muito prático de como essa obra, ela é fresca toda manhã. Igual compartilhei ontem, que essa obra que o Senhor fez na cruz foi há mais de 2000 anos atrás, não é verdade? Mas ela alcançou cada um de nós no tempo que o Senhor predeterminou, não é verdade? Nós fomos chamados. Então, eu compartilhei ontem, uns 30 e poucos anos atrás, eu recebi fresquinho, novinha essa obra, cheio de alegria, cheio de prazer, e ela é até hoje para cada um de nós. E o exemplo prático disso é o sol, Todo dia, o Senhor não dá para nós uma nova manhã? Não dá? Um novo dia, não é? E também no vento, você consegue ver ele, mas você está sentindo ele passar no meio de nós, Todas as manhãs, todo dia, ele vem, você não vê, mas a presença dele você sente. Assim o Espírito no nosso meio, Você não consegue vê-lo, mas você sente, ele está aqui comigo. Quantos de nós, já como for fazer alguma prova, sabe alguma situação, você ora, e você ali naquele momento, não sente a presença dele, te fortalecendo. Sabe o que eu estou sentindo aqui agora, irmãos? A presença dele me fortalecendo. Porque eu por mim mesmo não estaria aqui, não é verdade? Eu conheço a minha incapacidade, mas um Deus que eu sirvo, Ele me chamou para me capacitar. E eu creio nesse fato, amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, essa obra, ela é fresca, tá certo? Eu e você podemos desfrutar todos os dias, todas as manhãs. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, e eu queria ler para os irmãos algo que me chamou muito, assim, que esse Espírito, ele é a obra completa, porque ele traz o amor, ele traz a graça do Senhor para nós, e ele também é a palavra, João capítulo 1, irmãos, eu estou muito rápido, eu posso ir mais devagar, tá bom assim? Amém? João capítulo 1,
Versículo 1 diz assim: no princípio, bem, meu irmão, obrigado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmão, a gente vê que o Verbo quer dizer a palavra, né? E aqui, no versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João 6,63, o Senhor Jesus diz assim, esse versículo muito conhecido, muito maravilhoso: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são vida. Irmãos, a palavra é espírito e é vida. Eu e você podemos desfrutar desse espírito maravilhoso, porque na palavra nós encontramos esse espírito. E quando eu encontro esse espírito na palavra, eu ganho vida, eu ganho luz, eu ganho direção. Amém? Olha só o que fala lá em Salmo 119. Versículo muito conhecido por todos nós. Salmo 119, versículo 105. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para os meus caminhos. Irmãos, então a lâmpada, a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés. É ela que clareia para que eu e você não pise em algum lugar que vai nos levar por uma queda. Não é verdade? E também ela é como uma bússola. Ela mostra para nós um destino. Tá certo? Luz para o caminho. Ela dá um norte para mim e para você. O Espírito nos guia. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Amém? Senhor Jesus. E ainda mais, aqui em Hebreus capítulo 12, vamos ler para os irmãos, que fala que essa palavra ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo, Senhor Jesus, 4:12. Vamos ler junto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para, aleluia, os pensamentos e propósitos do coração. Senhor Jesus, irmãos, a palavra, ela é viva e eficaz, e ela é capaz de dividir, ela é capaz de separar. Senhor Jesus, irmãos, que preciosidade é a obra do Espírito Santo, e o que ela faz no nosso interior. É por meio dessa obra que eu e você recebemos todos os benefícios que Deus preparou no seu Filho amado para cada um de nós. Amém? Continuando aqui a leitura, irmãos. João capítulo 24. João 4:24. Diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, Deus é Espírito, e o nosso Espírito é o órgão, espiritual que Deus usa para poder contatar Ele. E aí tem um versículo que fala, que deixa eu achar aqui para os irmãos, 1 Coríntios 2:10, depois a gente vai voltar aqui. 1 Coríntios 2:10, olha o que esse versículo fala. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito,
porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E voltando para João 4, tem um versículo maravilhoso que diz assim, 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, todos os dias o Pai vem nos procurar, para que eu e você nos achar em espírito, para poder adorá-lo, para poder ter comunhão com Ele, para poder desfrutar da sua presença. Amém? Senhor Jesus. E ainda mais, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menções de vocês. Irmãos, aqui esse versículo nos mostra que, pelo fato desse Espírito habitar em mim e habitar em você, esse Espírito, tá certo? Nos capacita a servir o Senhor, a servir esse Deus maravilhoso. Irmãos, é por meio do Espírito que eu e você podemos servir ao Senhor. Não é pela minha obra, pela minha capacidade natural, não. É pelo Espírito. É Deus que faz em nós por meio dele. Amém? Senhor Jesus. E ainda mais. João 3, versículo 6. Nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui nos mostra, né, o nascimento de cada um de nós. Um dia eu e você nascemos nossos pais biológicos, mas quando eu criei no Senhor, quando eu recebi esse Senhor e nasci do Espírito, nasci das águas, irmãos, a minha vida mudou, a sua vida mudou, o nosso destino mudou. Oh Senhor Jesus, como isso é maravilhoso! E para testificar isso, irmãos, capítulo 3, versículo 15, diz assim, eu queria que os irmãos lessem esse versículo comigo. Para que todo o que nele crer tenha... Irmãos, vamos ler esse versículo de novo? Para que todo o que nele crer... Irmãos, eu e você recebemos um presente tão maravilhoso de Deus, nós precisamos ler esse versículo com mais alegria. Os irmãos não sentem isso? Com mais gozo. Vamos ler de novo esse versículo? Amém? Com espírito forte. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Esse é o presente que Deus deu para mim e para você. E no versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Irmãos, tudo isso que o Senhor cumpriu, né, toda a obra de redenção dele, a sua justificação, tudo isso que o Senhor cumpriu, olha, purificação, nos trouxe arrependimento, perdão, purificação, justificação, santificação e desfrute da sua pessoa, desfrute desse Deus maravilhoso. Tudo isso o Espírito Santo traz todos os dias para mim e para você. O irmão usa um exemplo no livro que eu achei muito rico. Ele deu o exemplo de uma usina, né, hidrelétrica e um fio. Então, esse Deus maravilhoso derramou o seu amor, não foi? Não foi? Deus não derramou o amor dele para nós? Deus não é amor? Não derramou esse amor? E a obra que o Senhor fez, a sua graça, trazendo para nós o perdão, tudo isso, irmãos, foi derramado. E esse fio, que é o Espírito Santo, que traz todos esses benefícios,
até você e a mim por meio do Espírito que está em nós, que habita em nós. E é esse Espírito que é derramado, que eu e você recebemos através desse Espírito maravilhoso que habita em nós, é que nos dá força, que nos dá um novo começo, todos os dias. E esse Espírito nos deu e nos dá um novo coração, um novo Espírito. Sabe, irmãos, vamos ler Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Senhor Jesus. Ezequiel 36, 26. Eu queria que as irmãs lessem esse versículo para mim, por favor. Amém. Agora, os varões. Amém? Vamos ler juntos? Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia! Irmãos, temos um espírito novo. Ganhamos um coração novo. Quem ganhou um coração novo, levanta a mão. Aleluia! Ganhamos um coração novo. Deus quer nos dar todos os dias um coração novo. E por meio dessa comunhão com Ele, eu e você recebemos tal porção. Todos os dias somos renovados. Pela fé, eu e você podemos ser renovados. Todos os dias. A usina está lá gerando energia. E o fio está chegando a mim e a você. O que nós não podemos é perder o relacionamento com Ele. Igual o filho pródigo perdeu. Mas precisamos pedir ao Senhor, Senhor, oh Senhor, eu quero, desperta-me a voltar, comer desse pão com fartura que é na casa do Pai. Senhor Jesus, ainda mais, irmãos, vocês estão vendo a maravilhosa graça que é a obra que o Senhor fez por nós, o Espírito Santo, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, tudo isso para nos alcançar, para nos salvar. Isso é tremendo, irmãos. E ainda mais, aqui eu queria ler para os irmãos, para testificar isso, que está em Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 2, 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, olha que bênção, olha que maravilha. Essa graça se manifestou. E como algo simples que eu posso todos os dias desfrutar da manifestação dessa graça. Ontem nós desfrutamos, eu queria trazer para os irmãos novamente. Atos 2, versículo 17. Eu queria reforçar com os irmãos. Atos capítulo 2, versículo 17. Amém?
E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz, e profetizarão. No versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Irmãos, Deus já derramou o seu espírito, né? Agora nós compartilhamos ontem, sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Então cada um de nós temos esse espírito. E o fato de eu e você invocar esse Senhor, sabe o que acontece? Você é salvo. Você ganha salvação. E eu queria ler para os irmãos Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Senhor Jesus, diz assim, 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Irmãos, aonde que a palavra está? Perto de você. A palavra não está longe de nós, ela está perto. Deus, Ele é tão maravilhoso que não colocou nada distante para nós, para dificuldade. Colocou perto, pertinho, perto de você, na tua boca e no teu coração. Senhor Jesus, lê o versículo 9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Irmãos, o Senhor preparou essa salvação de uma forma tão maravilhosa, que Ele fez questão de deixar tão acessível para você e para mim, para que eu e você não, nenhum momento possa falar assim, mas, igual ontem eu compartilhei, mas se a pessoa for muda, como? Não consegue falar, mas todos nós temos um coração. Então a salvação de Deus, ela é completa, ela quer nos alcançar diariamente. Se eu e você invocar o nome do Senhor, somos salvos. Não é isso que a Bíblia fala? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o que nós precisamos perceber aqui? É que o trabalhar do Espírito Santo hoje em nós, o desejo dele é trazer o amor de Deus, a graça do nosso amado Senhor Jesus para dentro de nós, para que eu e você possamos desfrutar diariamente de todas as riquezas do Pai, de tudo aquilo que o Pai preparou para nós. Amém? Senhor Jesus. E a gente percebe que quando eu e você cremos no Senhor, nós recebemos a nossa salvação judicial, que é a salvação do nosso espírito. Mas o que o Espírito Santo está fazendo em nós hoje? Trabalhando em nosso interior, para nos salvar a nossa alma e nosso corpo, para nós termos a salvação completa de Deus, não é verdade? A salvação orgânica, diariamente, o Senhor quer trabalhar em nós. E o exemplo prático disso, irmãos, está lá naquela passagem das 10 virgens, né? Não é certo? Então 5 foram prudentes e 5 nécias. Mas as prudentes permitiu que esse azeite não ficasse só na lâmpada, mas descesse também para as vasilhas. Permitiu trabalhar de Deus nelas, sendo transformada. Amém? Que o Senhor possa cada dia nos despertar, para que possamos permitir que Ele trabalhe esse Espírito em nós. Lembrar, irmãos, que nós fomos chamados à comunhão do seu Filho amado. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente fazer uma oração? Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque um dia o Senhor nos chamou. Oh, grandiosa salvação o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado pelo seu chamamento. Obrigado pela sua morte e ressurreição. Nós recebemos esse Espírito maravilhoso que habita em nosso espírito, nos motivando
dia a dia, a sermos vencedores. Obrigado, Senhor. Oh, todas as manhãs, o Senhor renova cada um de nós e nos dá a oportunidade de sermos renovados por Ti. Obrigado por a comunhão do Espírito Santo. Amém. Jesus é o Senhor.